O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. E aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que grita em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de hoje é uma continuação. Ontem nós vimos Jesus estava em Nazaré, na terra onde ele tinha se criado, pregando na sinagoga e se revelando como Salvador. Mas nós vimos que eles até achavam bonitas as palavras de Jesus, mas quando Jesus se revela como o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Salvador, eles levam Jesus para o alto do monte para jogar Jesus. Mas não era a hora dele. E quando não é a hora, não é a hora. Jesus passa no meio deles. Quando você está com Deus, quando você está em estado de graça, está unido a Ele, nenhum mal poderá tocar num fio do seu cabelo sem a permissão de Deus. Jesus ia morrer, ele ia ser crucificado, mas ele foi com a permissão de Deus. Alguns males da nossa vida acontecem porque nós damos a permissão para esse mal acontecer, porque nós nos afastamos de Deus. Mas quando Deus está conosco, eles queriam jogar Jesus, mas não puderam, porque não era a hora. Só que a morte de Jesus é o pecado do homem na carne dele, é o mal do homem na carne dele que não tinha pecado, para a nossa própria salvação. Mas continua a história. Jesus, ele sai de Nazaré, vai para Cafarnaum e está aqui no dia de sábado pregando na sinagoga. Lá em Nazaré ele não foi reconhecido, ele foi rejeitado. E agora o próprio demônio, o próprio diabo reconhece: Tu és o Santo de Deus. Presta atenção numa coisa: o que nos torna nós homens superior a toda a criação, como vai dizer o Salmo 8, Senhor, o que é o homem para que dele se lembre com tanto carinho? O fizestes pouco menos do que um Deus. Então, o que faz do homem a criatura mais perfeita abaixo de Deus? É a liberdade, não é o poder. Os espíritos maus têm muito mais poder do que nós, mas nenhuma criatura tem a liberdade que nós temos. Por que eu estou dizendo de liberdade? Porque os espíritos precisam se dobrar diante de Jesus. Os demônios se dobram diante de Jesus e reconhecem a santidade de Jesus. Mas nós, só se nós quisermos. Tanto é que Jesus vai dizer em João capítulo 8, versículo 44,
vós sois filhos do diabo, porque fazeis a vontade do vosso pai. Jesus chama o homem de filho do diabo. Então, nós adoramos a Deus se quisermos, porque temos uma liberdade superior a toda criatura. Mas os espíritos precisam se dobrar diante de Deus. Isso nos revela que reconhecer que Jesus é santo, reconhecer que Jesus é Salvador, reconhecer que Jesus é Deus, não nos salva, porque o diabo reconhece, mas não pode ser salvo. O que nos salva é não só reconhecê-lo como santo de Deus, mas sermos santo como Ele é. Se afastar das impurezas do mundo não é difícil. O difícil é tirar a impureza que está dentro de nós. Aí você diz, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de não sei o que, eu parei de não sei o que lá, eu me afastei das coisas do mundo. Mas a impureza, na maioria das vezes, está dentro de nós, é o mundo que está dentro de nós. Não adianta se afastar do mundo se o mundo estiver dentro de nós. E quando a gente traz o mundo para dentro da igreja, e é por isso que dentro da igreja tem competição entre as pessoas, tem um querendo aparecer mais do que o outro, tem gente carente, tem gente que persegue, tem gente que trai, tem gente que mente, tem gente que engana. Por quê? Porque não adianta sair do mundo, precisa tirar o mundo de dentro. E é preciso ser feito com liberdade. Eu decido me dobrar diante de Deus concretamente, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nas minhas palavras. Eu me decido tirar o mundo de dentro de mim. Eu me decido tirar o mal de dentro de mim, pela autoridade de Jesus. Jesus, ele revela aqui, ele impressiona os fariseus e o povo que estava ali na sinagoga, porque o fariseu, quando ele ia fazer um exorcismo, ele tinha um ritual que envolvia objetos sagrados. Ele colocava um anel na cara ali ele colocava um amuleto na cara do possuído, colocava óleo, colocava água sagrada, colocava não sei o que. Jesus, ele não dialoga com o mal, e o diabo, ele tenta puxar uma conversa com Jesus. Ele diz, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. E Jesus, na sua autoridade, ele apenas diz, cala-te e sai dele. E aí ele estava acostumado a ver os fariseus lá, quando faziam o exorcismo, fazendo aquele marabalismo todo para tirar. E Jesus, apenas com a sua autoridade, a sua palavra, ele diz, cala-te e sai. E eles ficam impressionados, que palavra poderosa é essa? É pela palavra de Jesus que nós somos libertos. E crendo nessa palavra, praticando essa palavra, é que o mundo vai sair de dentro de nós. Crendo e praticando. Quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu sua casa na rocha. Mas quem ouve e não põe em prática, vai vir a tempestade, a chuva, porque ela foi construída na areia. Não colocar em prática a palavra de Deus é hipocrisia e perda de tempo. Eu sei que é uma luta. Eu sei que a gente é infiel, a gente é incoerente, mas pelo menos precisa existir dentro de nós o desejo, a inconformidade. Precisa existir dentro de nós um incômodo. Hoje eu não coloquei a palavra de Deus em prática, mas eu quero me arrepender, voltar atrás e colocar. Amanhã eu quero. Hoje eu não dei uma resposta santa diante dessa situação que eu vivi, mas amanhã eu quero. Precisa pelo menos ter a disposição dentro de nós, o desejo de querer tirar esse mundo, esse mal de dentro de nós. Por um lado, nós temos liberdade para isso. Por outro lado, nós temos o Cristo, a autoridade dele, que nos foi dada pelo batismo. Que nosso Senhor
nos ajude e nos dê determinação, inconformidade, para nós não nos conformarmos com aquilo que nós ainda somos. Já não somos como antes, mas não podemos nos conformar com o ponto que chegamos. Queremos ser melhores, queremos ser mais. Sede santo como o vosso Pai do céu é santo. É a santidade que é a nossa meta. Para que Jesus não nos como diz o Evangelho lá das virgens, para que ele nos reconheça no momento final, para que ele conheça o nosso rosto, que nós estivemos sempre unidos a ele. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre